Será que Banco do Brasil é a maior oportunidade da Bolsa para o ano de 2026 ou essa é uma cilada daquelas? Bom, o cenário ele é contraditório. De um lado, a gente tem uma ação que vem caindo, cai mais de 11% nesse ano, deixando alguns investidores sem entender o que está acontecendo. E do outro lado, enquanto muitos investidores brasileiros vendem esse ativo com medo de uma maior inadimplência, ou ainda com medo do risco político, os gringos estão voltando a comprar de olho no preço descontado. E a pergunta que fica é, quem será que está certo? Bom, nesse vídeo aqui, a gente vai te mostrar o que causa medo no mercado em relação ao Banco do Brasil, te mostrar se com base nas nossas estratégias para investidor de longo prazo é hora de aproveitar esse desconto histórico ou de abandonar o Banco do Brasil. Então presta muita atenção em tudo que o meu sócio te mostrar nesse vídeo, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. E antes de mais nada, uma relembrada no que aconteceu com o Banco do Brasil em 2025. Foi um ano sofrido, foi um ano difícil. Afinal de contas, olhando nesse momento que eu gravo o vídeo agora, são 9% de queda esse ano, desse ano para cá. Sendo que nesse mesmo período, o Ibovespa subiu 31. Se a gente for olhar então para outros bancos, como o caso do Banco Itaú, por exemplo, subiu 41. A gente está falando de uma diferença de praticamente 50% entre a alta e a queda do Banco do Brasil. Então não dá para dizer que não tem nada acontecendo aqui. Se a gente voltar para o primeiro trimestre desse ano, de 2025, no comecinho do ano ali, a expectativa para o Banco do Brasil era boa demais. Tinha muita gente falando que as ações poderiam saltar 50% até o final do ano. Até porque o que se via naquele momento ali eram resultados que melhoravam ano após ano. Se a gente pega uma janela ali do Banco do Brasil de 2022 até o começo desse ano, foram mais de 100% de alta, isso sem considerar dividendos. Então ele vinha numa crescente muito forte. Até que a gente viu todos os problemas se desenrolarem ao longo do ano de 2025. Que tudo isso foi muito representado pelos próprios resultados financeiros do banco. No primeiro TRI, a gente viu uma queda de 20% do lucro, abaixo do esperado. Segundo TRI, queda de 60% no lucro. Terceiro TRI, mais uma queda de 60%. Então foi um resultado que veio vindo ladeira abaixo e derrubando a cotação em consequência disso. Engraçado porque o mercado financeiro ele funciona assim, né? Ele tá sempre tentando prever o futuro e ele tá sempre colocando as expectativas da média do mercado no preço. No momento em que ele tinha uma expectativa que era positiva para o Banco do Brasil no começo do ano e os resultados trazem a realidade de uma forma completamente oposta e negativa, é natural que o preço despenque em momentos assim. É diferente quando o mercado já está esperando algum resultado um pouco mais fraco, o preço não se movimenta tanto, porque entre a expectativa e a realidade, a diferença foi pouca, mas não é o caso que a gente vê aqui. E aí, para a gente relembrar, o principal problema que o Banco do Brasil passou foi com a inadimplência. Ao longo desse ano aqui, a gente viu os índices de inadimplência simplesmente aumentarem de forma disparada. O próprio agronegócio aqui, a inadimplência de 90 dias, estava em menos de 2% no ano passado e chegou a superar 5%. A gente está falando aqui de quase 3 vezes o que a gente viu em um ano. Por causa disso, o custo de crédito quase dobrou também. Saiu da casa dos 10 bilhões para praticamente 18 bilhões. Isso aqui é muita coisa. De fato, quem puxou esse resultado pior foi o setor agro do nosso país, que teve um ano aí de inadimplência recorde e perda de rentabilidade, ou seja, se o agro tá mal das pernas, passou por crises climáticas muito severas nos últimos 2 anos, natural que sem receita, sem lucro líquido, essas empresas não consigam pagar o que elas devem, a dívida delas, que boa parte está com o Banco do Brasil. Inclusive o PIB do agro está estimado em cair 10,66% nesse ano de 2025, a notícia do dia 16 de 12. Isso tudo somado fez com que o próprio Banco do Brasil revisasse o guidance dele, ou seja, a expectativa para os resultados no final do ano, em 2 vezes. Eles fizeram isso no começo do ano e fizeram recentemente no terceiro TRI novamente. Esse lucro líquido que a gente tinha no intervalo anterior, de 21 a 25 bi que o banco esperava, já foi revisado, eles esperavam mais ainda do que isso no começo de 2025. E recentemente a gente teve uma nova revisão, expectativa agora de 18 a 21 bi. O máximo que se espera nesse momento já era o mínimo que se esperava na outra janela já ajustado. Inclusive, no meio do ano, a gente viu uma notícia como essa aqui, ó. Até os gringos estão com medo de investir no Banco do Brasil. Isso porque o Banco BTG Pactual, depois de um roadshow pelos Estados Unidos, alegaram um sentimento dos gringos em relação ao Banco do Brasil que tinha piorado substancialmente. Aí a gente começou a ver notícias ainda mais nessa linha.
Banco do Brasil terá pior trimestre do ano, veja o que esperar. E muitos dos investidores que nos acompanham até aqui no YouTube começaram a não querer mais falar do Banco do Brasil. Assim, deixando claro o pessimismo dos investidores em relação a esse cenário que já estava realmente desafiador. E assim a gente chegou no patamar em que a gente está hoje, em que o Banco do Brasil, pelo menos enquanto eu gravo, está custando a cada ação a cotação de R$ 21,59. Beleza, boa parte disso a gente já sabia, mas quais são os possíveis pontos de vista mais otimistas que a gente tem para o Banco do Brasil também em relação a esse ano? E eu trouxe 3 aqui separados que estão acontecendo nesse momento. O primeiro deles, que me chamou a atenção desde o começo, é que apesar do ano mais difícil, quando a gente olha para a margem financeira bruta do Banco do Brasil, a gente vê, na verdade, um crescimento. Lembrando que a margem financeira bruta é a receita dos bancos. Como o principal produto que o banco vende é dinheiro, ele pega dinheiro emprestado de algumas pessoas para lá na outra ponta emprestar esse dinheiro para outras pessoas ainda e cobrar uma taxa mais alta por isso. O que o banco tem de receita é a diferença entre os juros que ele paga emprestado pelo empréstimo que ele tomou e os juros que ele cobra de quem ele empresta lá na outra ponta, no que a gente conhece naturalmente como spread bancário. Essa que é a principal forma de um banco ganhar dinheiro. Existem outras em menor escala, mas essa é a principal. E é justamente essa receita, chamada tecnicamente de margem financeira bruta, que aumentou. Ou seja, isso passa a percepção que, apesar de todos os problemas, o esforço comercial do banco, da presença com seus clientes, ela se manteve. Aí tem um segundo ponto que dá para ser mais otimista aqui. O gringo, que estava olhando com maus olhos para o Banco do Brasil na metade do ano, na verdade agora está querendo voltar. Inclusive a matéria também foi escrita aqui pelo Renan Dantas. E a razão disso é que, segundo os analistas do BTG, de novo, que estiveram em um roadshow nos Estados Unidos, avaliaram o sentimento em relação ao setor financeiro e do banco com um despertar de interesse real. E o principal motivo para isso aqui seria o preço do banco, que nos patamares que está agora estaria, na avaliação deles, atrativo demais. E aí um terceiro aspecto que eu gosto sempre de levantar como otimismo no caso do Banco do Brasil é que o longo prazo desse banco ele é um pouco mais bonito. Se a gente tira a visão de curto prazo, o que aconteceu com o banco nesse ano? Cara, vamos olhar um período um pouco mais longo. Nos últimos 10 anos, o crescimento do lucro do Banco do Brasil ele foi absurdo. A gente saiu da casa dos 8, 9 bilhões aqui em 2016 para chegar à marca dos 30 bilhões, como foi em 2023, 2022 e 2024. Consequentemente, a gente viu uma escalada dos dividendos muito forte. Em 2015 ele pagava cerca de 80 centavos por ação, 2016 chegou a pagar até menos, 30 centavos mais ou menos, para que em 2023, 2024 ele chegasse a tocar os R$ 2,50 por ação. A gente está falando em alguns casos aqui de mais de 5 vezes de aumento. E aí, muito puxado por isso aqui, o resultado, a performance das ações já contando o dividendo, foi muito positiva nos últimos 10 anos, mesmo com a queda recente. O investimento no Banco do Brasil teria sido responsável por multiplicar por 5 vezes o capital investido. Então pensa comigo, o dinheiro que você tem hoje no Banco do Brasil multiplica por 5, o dinheiro que você tem em ações e multiplica por 5, para você entender um pouco do impacto disso aqui. E é justamente nessa linha de raciocínio que muitos grandes investidores têm um olhar mais otimista com o Banco do Brasil. É o caso do próprio Luiz Bassi. Vou deixar um trecho de um outro vídeo que ele fala sobre isso aqui, ó. Passando agora por um momento, vamos dizer assim, de provação, né? Bem, quer dizer, o pessoal sempre fala, poxa, o Barça não investe no agro. Mentira, né? Porque investir em Banco do Brasil, indiretamente, quer dizer muito no agro. Mas negócio, o que você acha dessa situação atual do banco? Eu acho que a situação ela é passageira, tá certo? Ela vai se decidir, ela vai se resolver, e eu acredito que positivamente. Ou seja, o Bassi, que investe no próprio Banco do Brasil há mais de 50 anos, ele já viu outros momentos piores em relação ao banco do que o que a gente está vivendo agora. Ele mesmo falou isso aqui, ó, essa matéria relata isso, que a gente está comentando. Mais um abre aspas do Bassi, hoje o valor patrimonial do banco está muito baixo. Na visão dele, em 2 ou 3 trimestres, isso aí já vai ser suficiente para o Banco do Brasil voltar a dar bons resultados. E aí eu pergunto para você aqui, você está mais otimista com o Banco do Brasil? Está vendo esse momento como uma oportunidade de comprar mais? Ou você segue pessimista? Você vai esperar mais ainda, não quer comprar agora, quer até vender? Me conta aqui embaixo nos comentários. Porque dito tudo isso, será que a gente está vivendo uma cilada ou uma oportunidade? Será que o agro vai se recuperar rápido? Será que a inadimplência vai melhorar ou vai seguir nos patamares tão ruins quanto estão? Afinal de contas, 2026 tem eleições. Como é que serão os próximos resultados? Essas são perguntas que realmente surgem na cabeça do investidor. Agora, como é que a gente aqui no Clube do Valor gosta de pensar sobre isso? A gente costuma seguir estratégias muito claras, focadas em resultados, em dados, em números e não em narrativas
expectativas ou o que a gente acha que vai acontecer. Essa aqui, na verdade, não é uma filosofia de investimentos que a gente inventou. Ela é usada amplamente em boa parte do mundo há muito tempo. É conhecida lá nos Estados Unidos como Factor Investing. A própria BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, com mais de 13 trilhões de ativos sob custódia, também usa essa linha de raciocínio na hora de selecionar ativos. E aqui a gente baseou de estratégias sistemáticas, que basicamente escolhe as suas ações, os seus investimentos na sua carteira em um processo de 3 etapas. O primeiro deles é escolher uma forma vencedora de olhar para o mercado. Ou seja, você escolhe se vai investir em ações baratas, com um preço bom, ou você escolhe se vai investir em ações de dividendos, ou você escolhe se você vai investir em ações com uma tendência de alta muito forte. Tudo isso é você escolhendo um fator de investimento. Daí vem o nome Factor Investing. Aí o segundo passo é você começar a escolher dados reais, múltiplos reais das empresas para compor a tua estratégia. Ora, se você quer olhar para preço dos ativos, eu vou pegar um preço sobre lucro. Você quer olhar para dividendos? Olha, eu vou olhar um dividend yield, o histórico de pagamento de dividendos. Eu vou olhar um EBIT sobre EV, o que a gente chama de earning yield aqui no Clube do Valor. Basicamente é você criando regras de como observar o mercado. E aí você realmente cria gatilhos, filtros para a tua estratégia. Por exemplo, imagina alguém que só compra ações quando elas estiverem com preço sobre lucro abaixo de 10. Ora, essa pessoa criou uma regra com base em dados. Independente do que está acontecendo com o mercado, ela vai seguir essa regra. E aí o terceiro passo de uma estratégia sistemática é testar se essa tua regra ela funcionou ao longo do tempo. Não basta só selecionar os dados, ela precisa produzir resultados positivos. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente olha para o histórico das nossas principais estratégias, como por exemplo as ações mais baratas da bolsa, que tiveram uma performance muito acima do Ibovespa nos últimos 20 e poucos anos. A estratégia máquina de dividendos, para quem foca em fluxo de pagamento de proventos na sua conta mensalmente, também teve um resultado muito acima da média. E é desse jeito que a gente sempre vai saber quais são as melhores ações para comprar, eventualmente quais são as ações para vender. Dito tudo isso, essa narrativa aqui, vamos olhar para como é que o Banco do Brasil se encaixa nessas duas estratégias. Afinal de contas, olhando para números de fato, o preço sobre lucro do Banco do Brasil está aqui em 9,6, o PVP continua muito baixo, em menos de 0,7. Dividend yield agora está mais baixo também, na casa de 5%. O payout, que segue na casa dos 60%, provavelmente vai cair aqui, o próprio banco falou sobre isso. Mas o que importa mesmo para a gente, quando a gente vai olhar para um banco, é uma métrica que pega o lucro antes do imposto de renda de um banco e divide pelo seu valor de mercado, que no caso do Banco do Brasil está num dos melhores patamares da bolsa nesse momento, em 18%, e uma métrica também chamada de Book to Market, que compara o patrimônio líquido da empresa com o seu valor de mercado, que no caso do Banco do Brasil está em um dos melhores patamares mais baratos da bolsa. E é por isso que na estratégia AMBB, o Banco do Brasil é uma das ações mais bem posicionadas, tranquilamente estando dentro das 20 empresas mais baratas da bolsa que compõem a estratégia. Não pela narrativa, não pelos resultados, não pelo que a gente acha que vai acontecer no ano que vem, mas pelos dados, pelo histórico e pelos números. Então, para quem busca investir em uma estratégia de ações baratas e estivesse montando a sua estratégia nesse momento, o Banco do Brasil entraria tranquilamente. E aí, para quem está pensando em dividendos, como é que a máquina de dividendos responde ao Banco do Brasil nesse momento? O banco possui lucro positivo nos últimos trimestres, que é um dos critérios que a estratégia olha. Além disso, o banco tem um lucro que está crescente nos últimos 3 anos. Isso aqui também é observado. Afinal de contas, 2024 foi um lucro recorde ali em 38 bi. Isso e o histórico da mediana dos últimos 3 anos de pagamento de dividendos do Banco do Brasil colocam ele dentro das 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa, dentro da estratégia máquina de dividendos. Então aqui fica concluído que para quem pensa em dividendos e usa a estratégia máquina de dividendos também, nesse momento, na hora da montagem da carteira, o Banco do Brasil entraria entre as 10 que fazem parte dessa estratégia. Então perceba que é muito importante como investidores a gente entender a narrativa, entender o mercado, até para ajudar a gente a tomar boas decisões na vida, mas na hora de fato de escolher qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, o melhor caminho que produz mais resultado é a racionalidade. Fugir da narrativa, da emoção, dos viés emocionais, que muitas vezes fazem os investidores comprarem na hora errada e venderem na hora errada também. Inclusive, se você ainda não está tão seguro de como é que você tem que investir no ano que vem, em 2026, um ano que vai ser desafiador, aí eu te convido a participar do evento Carteira de Investimentos para 2026, que vai acontecer no dia 7 de janeiro às 19 horas. É lá que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio, fundador aqui do Clube do Valor, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira para chegar até a dobrar o teu potencial de retorno. Mesmo que 2026 seja ano de eleição, mesmo que os juros estejam nas máximas. Para você participar desse evento, que vai ser uma aula totalmente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Dito tudo isso, eu te mostrei uma retrospectiva do Banco do Brasil, o que é que se tem dito de negativo e de positivo em relação ao banco, e como é que a gente gosta de tomar decisões, onde é que ele está nas nossas estratégias nesse momento. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse, e eu, Felipe Almeida, vou te esperar no próximo conteúdo.